coração, fala no nosso íntimo, Senhor. Oh Jesus, revela a Tua palavra que é poderosa a cada um de nós nessa noite. Cura-nos, Senhor, cura-nos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que é poderoso, aquele que é santo, aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração, aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Sentem-se, meus irmãos, você que está nos acompanhando a partir de agora pelo nosso canal do YouTube, Igreja Presbiteriana Renovada Douradinho, seja muito bem-vindo. Você que está ouvindo essa palavra a partir de agora, tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Você também que está pelas nossas redes sociais, Facebook, Igreja Presbiteriana Renovada Douradinho, aqui na cidade de São Carlos, seja muito bem-vindo conosco. Hoje, nosso culto presencial, e nós estamos desde quinta-feira passada falando acerca de milagres de Jesus. E na quinta-feira passada nós tratamos algumas coisas importantes, algumas reflexões muito importantes para nós estarmos nos preparando para receber o milagre de Deus. Uma das coisas que nós tratamos aqui era não levar em conta as críticas, porque se você levar em conta as críticas, você não recebe o milagre de Deus. Por exemplo, quando Jesus estava caminhando e Jairo estava com sua filha doente em casa, ele estava ali ao lado de Jesus, caminhando com Jesus, pedindo: mestre, a minha filha está enferma, a minha filha está doente. E Jesus já havia lhe informado que ele iria até a sua casa. Mas de repente algum dos seus servos disse para Jairo: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já está morta. Ele poderia ter desistido, mas ele olha para Jesus, continua caminhando com Jesus, e Jesus olha para ele e diz: calma, se você crer, você vai ver que algo vai acontecer. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que a mulher pecadora, ali do livro de Lucas, capítulo 7, ela está ali aos pés de Jesus, e Jesus está ali com ela está derramando o nardo, ela está ali enxugando os pés de Jesus com seus cabelos, derramando lágrimas nos pés de Jesus. E os fariseus estão do lado dizendo assim: se ele soubesse quem é esta que está nos seus pés. Aquela mulher, ela não para de adorar a Deus naquele momento, porque os outros estão falando que ela é uma pecadora, e muito menos Jesus para. Muito pelo contrário, Jesus chama a atenção desses fariseus. Jesus olha para Simão, que estava recebendo Jesus em sua casa. Simão, o fariseu, ele diz assim: olha, eu entrei aqui, você não lavou os meus pés, eu entrei aqui, você não me beijou. Ou seja, Jesus estava dizendo assim: você não fez o que ela está fazendo, então não fale dela. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos levar em consideração, para que nós possamos receber os milagres de Deus. Aquela mulher, ela foi perdoada por Jesus. Jairo teve sua filha ali restaurada por Jesus. O cego Bartimeu, ele não ouviu aquilo que estavam dizendo: olha, para de gritar, você vai incomodar o mestre. Não, ele continuou gritando cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então não se detenha com palavras que você esteja ouvindo, para que você possa receber o seu milagre. A tua fé em Cristo, a tua, não a dos outros, é a sua mesma, vai fazer com que Jesus derrame um milagre sobre a tua vida. Amém? Você crê nisso? Louvado seja Deus. Porque Jesus, ele não precisa de muita coisa para fazer milagres em nossa vida.
Para fazer um milagre ali, para multiplicar pães e peixes, ele precisou apenas de 5 pães e quantos peixinhos? 2 peixinhos. Para fazer um milagre na minha e na tua vida, não precisa de muito. Ele usa o que nós temos. Ele usa o que você tem. Amém, Jesus? Mas hoje eu quero tratar com você acerca de um milagre de Jesus. João capítulo 4. Você trouxe a sua Bíblia? Você que está conosco, acompanhe esse texto bíblico de onde você estiver. João capítulo de número 4. João capítulo de número 4. Louvado seja Deus. Eu gostaria de fazer a leitura bíblica desse texto e gostaria muito que você prestasse muita atenção nesse texto. João capítulo 4. Lembrando que a minha Bíblia é uma versão nova Almeida atualizada. Eu gostei muito dessa tradução porque é uma tradução rica no vocabulário e ao mesmo tempo mais fácil para entendimento. João capítulo 4 diz: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: Senhor, não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade,
porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém? Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de tratar com você algumas reflexões acerca desse milagre de Jesus, mas antes disso, nós podemos observar nas entrelinhas desse milagre algumas atitudes de Jesus, algumas coisas que nós podemos aprender com Jesus, com a maneira que Jesus fala com essa mulher. E a primeira coisa que eu gostaria de, dentro desse texto, mencionar a você, é que note você que ele não julga esta mulher. De forma alguma ele declara um pré-julgamento acerca desta mulher por ela ser samaritana. Note você, meus irmãos, que um samaritano, ele seguia a lei, porém eles não se davam com os judeus. Um samaritano tinha as suas próprias crenças, era um pouco diferente. Lembrando você que os samaritanos surgiram após o fim do reinado do rei Salomão, quando as tribos se separaram. Então note você, meus irmãos, que os samaritanos naquela época, havia uma cultura em que eles não se davam de forma alguma com os judeus, com o povo de Deus, com o povo de Israel. Por isso que nesse texto deixa tanta ênfase, declarando no versículo 7 que veio uma mulher samaritana. Então nós precisamos aprender aqui essa atitude de Jesus, de não fazer um pré-julgamento acerca de quem era essa mulher, que, aliás, hoje, o tempo todo, nós estamos hoje vivendo pré-julgamentos. Quando nós olhamos para as notícias dos telejornais, nós vamos ver notícias terríveis. É julgamento, é discriminação, é preconceito contra A, B ou C. Jesus não fez isso. E nós também precisamos aprender com esta atitude de Jesus. Ele não emitiu um pré-julgamento, mas sim ele acolheu aquela mulher. E mais do que isso, meus irmãos, ele olha para aquela mulher e ele oferece àquela mulher a palavra, porque nós entendemos e sabemos que o único meio pelo qual o homem é salvo é pela palavra. Amém? Uma outra atitude que nós podemos notar aqui nesse texto é que Jesus, ele é completamente tolerante com essa mulher. Sabe o que é tolerância? Tolerância é a capacidade de uma pessoa aceitar a opinião de outra pessoa. Ou seja, é a capacidade de você aceitar as diferenças, quer sejam espirituais, quer sejam sociais, não importa, ou religiosas. É a capacidade de você tolerar, às vezes, quem está ali do seu lado e que não profere a mesma fé que você.
Jesus estava ali do lado daquela mulher que não proferia a mesma fé, não cria no Filho de Deus, mas ele não leva em consideração isso, muito pelo contrário. Você pode observar o texto que o tempo todo Jesus trata essa mulher com palavras de sabedoria, com palavras que não ferem o coração dessa mulher. Quantos estão me entendendo? Amém. Amém. Nós aprendemos que Jesus foi tolerante com essa mulher, e nós precisamos entender que nós também precisamos ser tolerantes, precisamos ser aquelas pessoas que não julgam, que não condenam. Mateus capítulo de número 7 diz o seguinte, deixa eu abrir aqui e mostrar para você. Mateus capítulo de número 7, olha que texto interessante, versículo 1 de Mateus capítulo 7, olha o que diz a palavra do Senhor: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Note você que Jesus, ele não vai julgar esta mulher de forma alguma. Então nós precisamos entender e aprender essas atitudes com Jesus. Nós precisamos observar quando a palavra, nós abrimos a Bíblia e a palavra está diante dos nossos olhos, nós precisamos começar a pedir para que o Espírito Santo nos revele também não só a palavra, aquela palavra que você precisa, que você está necessitando, porque a palavra ela sempre vai falar conosco. Quantos creem nisso? Porém, quando nós lemos essa palavra, nós vamos observar que ela quer ensinar muito mais do que você está buscando. Ela quer te mostrar e te revelar muito mais do que você precisa. Você está entendendo? Então, meus irmãos, note você que Jesus está tendo essas atitudes, que nós também precisamos aprender com Jesus, praticar estas atitudes. Amém? Glória a Deus. Mas eu gostaria mesmo de falar com você nessa noite acerca do milagre que Jesus realizou nesse poço. Pastor, que milagre foi esse? Preste atenção comigo naquilo que o próprio texto expressa, fala para cada um de nós. Note você que nós estamos falando de uma mulher que eu creio, pelo que nós podemos entender dessa palavra, que vivia uma vida talvez de relacionamentos frustrados, uma vida de alguém que poderia dizer assim: puxa, nada dá certo para mim. Uma vida de alguém que talvez não tinha conhecimento necessário, não tinha bagagem necessária, não tinha sabedoria necessária para conduzir um relacionamento. Baseado em que você fala isso, pastor? Baseado naquilo que o próprio Jesus revela acerca dela. Ele diz: disseste bem, você já teve 5 maridos, e o que tem agora ainda não é teu. Note você, meus irmãos, que Jesus vai direto ao ponto que precisa ser tratado dessa mulher. E Jesus aqui, ele vai aplicar uma forma de fazer um milagre na vida dessa mulher, algo poderoso, algo maravilhoso. Porque ele olha para aquela mulher e ele sabia exatamente o que havia dentro do coração dela. Ele sabia que ela carregava talvez algumas feridas, talvez muitas feridas. O texto não
nos revela o que havia dentro dessa mulher. Mas Jesus sabia o que ela tinha ali dentro do seu coração. Você pode entender isso? Agora, ela estava precisando de algo, porque ela estava numa busca incessante, uma busca incansável de encontrar alguém que pudesse, com quem ela pudesse ser feliz, com quem ela pudesse ter um relacionamento. É claro que nós não vamos dar tanta ênfase hoje nesta palavra em relação a casamento, porque dentro desse tema casamento, há muitas coisas a serem discutidas, algumas reflexões, várias reflexões precisam ser colocadas. Nós não iremos discutir aqui quais foram os possíveis ou prováveis problemas que levaram essa mulher a ter todos esses relacionamentos. Senão nós ficaríamos aqui discutindo muitos tópicos, muitas coisas, muitos assuntos, como problema de comunicação dentro de casa, como falta de respeito dentro de casa, enfim, poderíamos passar muito tempo acerca desse tema. Mas quando Jesus olha para essa mulher, o fato é que ele sabe daquilo que ela precisava. E eu quero dizer para você, meus irmãos, que Jesus sabe o que cada um de nós precisa. A palavra do Senhor revela a nós que antes de mesmo que nós possamos declarar aquilo, antes mesmo de nós pedirmos, Ele já sabe o que nós iremos pedir. Ele já sabe do que nós precisamos. O Senhor já conhece a nossa necessidade, porque quando Ele olha para nós, Ele não vê o que está por fora, Ele vê o que está por dentro. E glória a Deus por isso. Então nós vamos ver que Jesus aqui, Ele está ali diante de uma mulher que tinha uma vida talvez de muito sofrimento, de muitas decepções. Mas Jesus vai apresentar para ela algo com que ela poderia suprir todos os seus problemas, acabar com todas as suas grandes lutas. Note comigo o versículo de número 7, quando ele pede água para aquela mulher. Ele diz: dê-me um pouco de água. Porém, a mulher olha para ele e diz assim: como, sendo o Senhor judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Aí Jesus vai responder no versículo de número 10: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e Ele lhe daria a água viva. Para pensar. Aquela mulher, ela está agora ali sedenta, ela foi ao poço buscar água, e quando ela chega naquele poço, está ali alguém oferecendo uma água em que ela não vai voltar a ter sede se ela aceitar beber dessa água. Jesus está falando aqui com essa mulher de uma água que, se ela beber, que era a água do poço, ela voltaria a ter sede. Mas Jesus está apresentando a ela uma água diferente, a água viva, ou seja, aquilo que poderia suprir todas as suas necessidades, a água que ela bebesse e nunca mais sentiria sede. Por quê? Porque quando nós bebemos dessa água, meus irmãos, essa água se torna dentro de nós uma fonte a jorrar. João capítulo 7 diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essa mulher, ela precisava entender que há algo mais poderoso
para suprir todas as suas necessidades. Há algo mais poderoso, que é a palavra daquele que é o Verbo. Ou seja, o Verbo, a palavra, estava ali diante dos olhos dela. Quantos estão entendendo? Jesus é o Verbo, João 1. A palavra estava ali diante dela, e a palavra é a única forma de nós sermos saciados. A palavra é a única maneira de nós nos sentirmos completos. Faltava muita coisa na vida dessa mulher. Faltava muitas coisas na vida dessa mulher, como faltava na vida daquele jovem rico de Lucas capítulo 18. E é a palavra, é Jesus quem supre todas as nossas necessidades. Amém, Jesus? Você está entendendo isso? Agora, você precisa entender, meus irmãos, que, primeiro, note você que ele não faz acepção de pessoa para salvar. Ele salva samaritano. Ele salva quem ele encontra. Ele salva quem ele encontra, já. E um dia ele nos encontrou. Olha que glória a Deus por isso. Olha que algo maravilhoso. Alguns estavam lá presos em A, outros cativos em B, outros com grilhões no C. Mas um dia ele decidiu: eu preciso deixar a Judeia, eu vou para Galileia, mas é necessário passar lá pela casa do Rafael, é necessário passar lá pela casa do José. Você está entendendo? É necessário passar lá pela vida do Glauber. Foi necessário ele passar em nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, e foi a palavra que nos transformou, sim ou não? Foi a palavra que abriu os nossos olhos. Foi a palavra que trouxe a verdade para dentro de nós. E aí sim nós nos tornamos satisfeitos e não temos mais sede das coisas desse mundo. Quantos não têm mais sede das coisas desse mundo? Graças a Deus. Nós não temos mais a necessidade de beber aquela outra água. Por quê? Porque hoje nós encontramos a fonte de água viva. Hoje nós encontramos o Espírito Santo de Deus que jorra de dentro de nós, que flui como um rio de água viva dentro de nós. Quantos estão entendendo isso? Meu irmão, minha irmã, é um privilégio nós servimos a esse Deus poderoso, a esse Jesus maravilhoso. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer uma vez mais: não saia da presença de Deus. Não deixe se enganar querendo experimentar água que não vai matar a tua sede, em nome de Jesus. Você está entendendo isso? Note você que ele teve a iniciativa de procurar por nós. De alguma forma ele movimentou os céus, e aqui na terra ele usou alguém para tocar o nosso coração. Quantos concordam com isso? De alguma forma, Deus, na sua soberania, ele fez com que um dia eu, que vivi uma vida errada, uma vida desregrada, uma vida de pecado, encontrasse alguém, e esse alguém, no meu caso a minha esposa, me levasse a conhecer a palavra. Eu não sei quem te levou a conhecer a palavra. Eu não sei, aliás, também se você também está cumprindo essa missão de Jesus.
se você está sendo alguém que está levando essa palavra para alguém que está sedento. Mas o desejo do meu coração nessa noite é que você se torne alguém como esta mulher se tornou, alguém que foi transformado pela palavra e se tornou discípulo de Jesus. Tem algum discípulo aqui? Se você é discípulo, eu tenho certeza que nos seus lábios tem a palavra. Mas se não tiver a palavra nos seus lábios, você precisa se preocupar. É preocupante. Meus irmãos, note você que Jesus, ele vai trazer a palavra diante dessa mulher. Olha, você vai beber dessa água e nunca mais você vai ter sede. Por quê? Porque vai jorrar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha o versículo 14. Acompanhe comigo o versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ponto. É o que nós tratamos até agora, amém? Agora é um milagre, o maior de todos os milagres, porque aqui foi o primeiro milagre que Deus faz. Porque quando a palavra entra, ela nos limpa, ela nos purifica. Nós somos livres do pecado, as cadeias se caem, os grilhões caem, nós conseguimos enxergar a verdade, ter entendimento acerca de quem é Deus. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro milagre que Deus faz. Mas agora Ele vai trazer para nós o maior de todos os milagres. Acompanhe comigo o versículo 14. Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. O segundo maior milagre que Deus faz aqui, além de fazer o milagre que nós precisamos, o maior de todos os milagres, Ele nos dá a salvação das nossas almas. Oh, meu irmão, olha que coisa linda esse texto, olha que maravilhoso que é esse Senhor Jesus. Ele não te discriminou, Ele não fez acepção com você. Vai ali fora e vê se ninguém faz discriminação com você, preconceito. Ah não, é gordinho careca. O mundo hoje, a sociedade olha do nosso pé à cabeça, o exterior. Jesus tratou disso. Jesus olha para os escribas e fala assim: vocês são sepulcros caiados, vocês estão preocupados por fora e por dentro, vocês estão podres. Glória a Deus que Jesus olhou para nós, e nós éramos mesmo sepulcros caiados, mas Ele achou que, eu acho maravilhoso Jesus, porque Ele olha para mim que não tenho condição alguma, e Ele acha em nós algo precioso. Dá para você entender que você é precioso para Ele? Para esse mundo talvez você não seja importante, você não tem valor algum, mas para Ele você é precioso, você é importante para Ele. Por isso que Ele decidiu sair de lá da Judéia, e antes de ir para Galileia, ele decidiu, era necessário passar por Samaria, passar lá pela sua vida, visitar o teu coração, transformar a tua mente. Para quê? Para que você que estava bebendo daquela água do poço, talvez a água era suja, barrenta, escura, feia, amarga, mas Ele ofereceu para mim e para você aquela água que nós não voltaríamos a ter sede. Nós resolvemos aceitar essa água, e aí Ele deu mais do que um pouco de água, mais do que a palavra, Ele nos deu salvação. Aleluia.
Ele nos deu salvação. A fonte é jorrar de dentro de nós. Eu fico maravilhado com Jesus. E é interessante, meus irmãos, que ele entrega a salvação a essa mulher samaritana, mas se você observar, ela conhecia muito pouco acerca de Jesus. Ela ouviu dizer: olha, vai vir o Messias, vai vir aquele que é o profeta, ele é o Messias, será chamado Cristo, versículo 25, eu sei que virá o Messias, e quando ele vier, ele vai anunciar todas as coisas. E aí Jesus olha para ela e diz assim: eu sou Cristo, você está falando com Ele. Olha, irmão, que privilégio nós temos hoje, através do Espírito Santo, falar com Ele. Olha que privilégio nós temos de ter livre acesso a falar com um Deus poderoso. Por isso que eu entendo que todas as nossas necessidades vão ser supridas, sim, porque nós podemos falar com aquele que é poderoso para nos dar uma palavra, ou seja, a água que nós não vamos precisar ter sede, e fazer jorrar uma fonte de dentro de nós para a salvação eterna. Amém, Jesus? Você está entendendo isso? Olha que algo maravilhoso. Essa mulher, ela tinha uma vida difícil, talvez ela era muito infeliz, talvez ela era mal falada, porque pela cultura da época, toda mulher ia no poço retirar água pela manhã, quando amanhecia, ou então antes do pôr do sol, mas ninguém ia meio-dia. É muito quente nesse lugar, lá em Samaria. E Samaria hoje como que chama aquele lugar? É perto de Israel. É muito, irmão, é deserto, se eu não estou enganado. Me ajudem aí os irmãos que entendem. Palestina. Obrigado, meu filho. É muito quente. Aí ela vai tirar água ao meio-dia. Por quê? Porque ela não queria ouvir. Porque talvez aquela sociedade apontava o dedo para essa mulher. Talvez ela chegava, se ela fosse num poço no amanhecer, estava cheio de outras mulheres, e as outras mulheres iam olhar para ela: está vendo aquela ali? Já teve 5. Mas Jesus não faz isso. Então, se Jesus não faz isso, eu também não vou fazer. Jesus olha para ela com amor, achando algo importante e precioso e valioso dentro dela. Talvez não, irmão, quando nós conseguimos enxergar algo valioso dentro de alguém? É muito raro, é muito difícil. Sabe por quê? Porque a nossa grande facilidade é dizer assim: viu aquele ali? Nós somos assim, mas nós não podemos continuar assim. Nós temos que aprender com Jesus. Nós temos que rever os nossos preconceitos. Nós temos que mudar algumas coisas na nossa mente. Por isso que eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração. Eu quero que você leia comigo versículo 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Sabe o que é isso, meus irmãos? Depois que ele fizer o milagre de suprir todas as nossas necessidades, depois dele fazer o milagre de nos salvar a nossa alma, vai nascer dentro de nós algo chamado gratidão.
ela vai contar para todo mundo o que é que o Cristo, o que é que Jesus havia feito na sua vida. Essa é a função minha e sua, porque eu creio que muitos de nós aqui já recebeu muitos milagres da parte de Deus. Talvez hoje você esteja precisando de algum milagre. Eu entendo, eu sei, eu também preciso de um milagre na minha vida. Mas eu já recebi muitos milagres de Deus. E por eu ter recebido muitos milagres de Deus, eu tenho plena convicção, fé e confiança nele, que ele ainda fará aqueles que eu preciso. Ele também me salvou, sou grato a ele. Por eu ter sido salvo e ser grato a ele, eu preciso fazer algo. E o que eu preciso fazer é exatamente o que essa mulher fez: anunciar que há um Deus poderoso, que tem uma água que vai matar a sua sede, que não vai olhar para você como todos os outros olham, que não vai julgar você como todos os outros julgam, mas que vai olhar para mim e para você como ele olhou para nós um dia, com amor, com paciência, com tolerância, perdoou os nossos pecados, colocou em nós a sua palavra, fez grandes milagres em nós e fez também o maior de todos, nos salvou. Que nós sejamos esses mensageiros de Jesus Cristo. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar com você agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, esta é a tua palavra. E que milagre, Senhor, o Senhor realizou na vida dessa mulher. O Senhor salvou, o Senhor apresentou a ela a tua palavra. O Senhor, ó Deus, deixou de ir para Galileia e foi necessário o Senhor estar naquele poço. Há um propósito para todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, Jesus, o Senhor salvou aquela mulher, o Senhor resgatou ela daquela sede que ela tinha. E quantos de nós, ó Deus, estamos sedentos, ó Deus, sedentos, querendo beber dessa água, e ainda muitos, ó Deus, ainda não encontraram. Mas, Senhor, a nossa oração é para aquele que hoje está ouvindo essa palavra, encontre essa água, e essa água nós só encontramos na presença do Senhor Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, o único que pode salvar a sua alma, o único que pode fazer um milagre na tua vida, é Jesus Cristo, é Jesus de Nazaré, é o Senhor dos Senhores. Oh Jesus, toca agora, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, essa pessoa que está ouvindo esta oração, que ouviu esta palavra, Senhor. Visita agora com o Teu poder, ó Pai. Dá essa água que essa pessoa não vai voltar a beber, ter sede novamente, mas que o Senhor nesse momento vai suprir toda a sua sede. Oh Jesus, faz um milagre na vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Aqueles que hoje estão sedentos, precisando de cura, precisando de libertação, precisando de transformação. Jesus, dá dessa água hoje, Senhor, para cada um de nós. O que nós te pedimos, Espírito Santo, em nome de Jesus. E se você crê nessa palavra, diga amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Glória seja a Deus. Você possa compartilhar essa palavra com alguém, com alguns dos seus familiares, que você receba essa palavra no teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, nosso próximo encontro é domingo, 7 da noite. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família. Lembre-se que o guarda de Israel não dorme. Um grande abraço, Deus te abençoe.